eu tenho 50 anos de carreira. É a primeira vez que eu estou fazendo um espetáculo com o apoio da Lei Rouanet. Todos os artistas que eu conheço fizeram inúmeros e eu vi espetáculos maravilhosos que só teriam sido possíveis com a lei. Todos os haters e os robôs entram quando começa qualquer show de música ou peça e aí é como falar assim, sua Lei Rouanet, sua horrorosa, aquilo é um xingamento, é um ataque às pessoas. Eu sou atacada há anos. Fala galera, eu sou Letícia Perdigão, repórter de entretenimento do Metrópolis e hoje a gente vai conversar com Regina Casé, que está com a peça Viva a Vida em cartaz aqui no CCBB em Brasília. Primeiro dizer que sou grande admiradora do seu trabalho, que é Obrigada. Uma honra estar aqui falando com você hoje. E queria entender como surgiu Viva a Vida, como foi que você teve essa ideia de levar isso para o teatro e de voltar aos palcos. Então, eu devo tudo isso, entre outras coisas, ao Estevão Chavata, que é, entre outras coisas, meu marido, mas é o diretor e o autor da peça. Ele dirige junto com a Daniela Thomas, depois vou falar dela, que trouxe um negócio genial assim, para o espetáculo. Então, o Estevão trabalha muito tempo nessa área, porque ele fez muitos documentários sobre a Amazônia. Então, quando ele estava preparando, ele sempre trabalhava junto a cientistas dessa área climática, de sustentabilidade e tal. E eu comecei a ir a reuniões e ouvia e ficava encantada com o que eles estavam falando e apavorada com a minha ignorância. Sim. E eu falei, isso vai ser bom, porque eu vou descobrir junto com o público um monte de coisa que estão embaixo do nosso nariz e que a gente não se dá conta. E aí o Estevão foi se animando também, foi gravando tudo que a gente conversava, eu falando loucuras, porque a gente mistura muito, não fica só o saber científico tradicional, e saberes de outras culturas e de outros lugares. E eu ia trazendo isso também, falando, mas isso é igualzinho àquilo. Nossa, mas o que ele está falando é a mesma coisa que o Yanomami fala, o Estevão foi trazendo outras, e eu trazendo também do candomblé, de outras áreas, a cultura iorubá, e vendo como tinha uma convergência, né, de pensamentos e tudo. E o Estevão conseguiu costurar isso, eu achava impossível. Falar, isso aí nunca vai virar uma peça, nunca vai virar dramaturgia, coisa, né? No máximo vai virar um TED, uma aula, mas não, virou teatro, e teatro daquele que faz a gente chorar, faz a gente dar risada pra caramba. Além do que, eu gosto muito de improvisar. Eu também achei que quando era ciência, eu estou tratando de números e de coisas exatas, né? Eu falei, como é que eu vou improvisar? Eu improviso horas e, inclusive, os cientistas todos me deram força para isso. Falaram, eu queria dizer isso que você fala, mas eu não posso, porque senão me manda embora da academia. Mas vai lá, fala isso mesmo. É isso, eu ouvi falar também que tem muita interação com a plateia, né? Muita. Mas não é daquela que dá medo, não vou fazer ninguém pagar mico. Ninguém subir no palco? Não, até agora quem subiu no palco foram crianças, porque tem alguns efeitos, porque a Daniela Thomas, além de dirigir o espetáculo, colocou efeitos especiais de chove diversas vezes. Então as crianças ficam doidas, querem molhar a mão. Lá no São Paulo, no final da temporada, elas se molhavam inteiras. Eu tinha que deixar até umas toalhas assim na coxinha. Que legal. Porque aquilo exerce um tipo de fascínio. E o espetáculo não é infantil, nem nunca pensei que iria nenhuma criança. Mas os pais falaram, sabe o que eu acho que meu filho vai entender? Sabe o que eu acho que o meu neto vai gostar? E começaram a levar, e isso foi uma delícia. Porque elas perguntam coisas no meio da peça, conversam comigo. Essa sensação é muito boa no Viva a Vida. É uma sensação de que eu estou, como todas aquelas pessoas, assustada com o que a gente está vivendo na Terra, apaixonada com as descobertas desse lugar que a gente vive e que a gente, às vezes, não valoriza. Então, eu acho que todo mundo se sente à vontade de falar também. Sim. A peça também fala muito sobre hiperconectividade, né, Regina? Fala Sim. sobre IA também, as novas tecnologias e as redes sociais também, que fazem as coisas acontecerem cada vez com mais rapidez. E as conversas também, inclusive conversas que deveriam ter um debate muito maior, acabam muito rasas, principalmente política, por exemplo. Você acha que isso é muito prejudicial num ano eleitoral como a gente está vivendo agora? Eu acho que
a gente não tem uma coisa idealizada nem da natureza, nem da vida da floresta, que ninguém pode ter celular. Imagina, eu digo, eu vou ao shopping, eu uso o celular até muito mais do que eu gostaria, mas uso o tempo todo. O celular é genial. As descobertas científicas e da medicina são geniais, os cientistas fazem coisas geniais, mas a gente não pode achar que nós somos muito mais incríveis que uma onça, porque a onça não tem celular. Então eu acho que a peça está bem nesse lugar aí, de dizer, tudo isso é legal, mas só com isso a gente não vai sobreviver aqui na Terra. Se a gente não prestar atenção também nessas outras coisas e não tiver essa soberba, essa arrogância de achar que a gente é mais e melhor do que tudo que tem na face da Terra, a gente vai durar pouco por aqui. Sim. E olhando para a sua trajetória, você já trabalhou com diversas coisas. Eu estava vendo uma entrevista sua que falaram que você é uma camaleoa, e você é mesmo. Você já trabalhou com humor, começou trabalhando com humor, depois fez um drama que é Que Horas Ela Volta, que é um dos filmes nacionais que mais tiveram projeção. Sim. Apresentadora também, se consolidou com isso. Como é que foi essa transição assim, para você? Você sempre soube que você poderia fazer tudo? Olha, o que sempre me move para fazer alguma coisa é aquela sensação de que aquilo precisa ser dito, aquilo precisa ser mostrado, e que é tipo o rei tá nu. Será que ninguém está vendo o que está acontecendo com a gente aqui na Terra, o jeito que a gente está vivendo? Como é que eu vou olhar para a cara do Roque, meu filho, do Braz, meu neto, e vou dizer, nem notei que estava acontecendo isso, nem notei que em agosto estava chovendo em Brasília. Então, se eu tenho um mínimo de consciência, eu tenho que avisar o pessoal o que está acontecendo. Mas isso com várias coisas, por exemplo, você citou os programas de TV. Eu percebia que o que estava na mídia o tempo todo era um tipo de cultura produzida no que se convencionou ser o centro e não na periferia. E eu via que tudo que estava acontecendo de mais forte, de mais legal, de mais potente, estava fora. Então, eu não pensava, vou ser apresentadora. Eu me considero uma atriz. Mas se eu preciso ser apresentadora para apresentar tudo aquilo que eu acho que era o que estava acontecendo de mais legal no Brasil naquele momento, em outro momento, por exemplo, Brasil Legal. Eu viajei o Brasil inteiro durante muitos anos, porque eu também tinha essa sensação. As pessoas acham que tudo que é daqui do Brasil é menor, e que esse cara que mora lá em Pirenópolis, que esse cara que mora lá em Laranjeiras e Sergipe, ele não tem nenhuma força, não tem nenhuma expressão, que a gente não precisa dele para nada. Olha como bate com a peça. Sim. E a gente precisa demais do Seu Ico, do João Sapateiro, do Tom do Cajueiro. E aí eu acho que isso também fez eu viajar esses anos todos pelo Brasil, entrando na casa das pessoas, conversando com elas, para mostrar o Brasil para o Brasil e dizer para o Brasil que o Brasil é legal. Então, isso que você falou assim, você sempre achou que podia transitar? Eu não achei nada. Vinha uma sensação de que aquilo precisava ser dito, precisava ser falado. E aí, qual era o canal para isso? Era um filme? Por exemplo, a história do Que Horas Ela Volta não era para estar num programa de entretenimento. E também não acho que era para estar no teatro, que daria um descolamento, né, uma impostação, não ficaria tão forte como foi no cinema. Sim. Então eu acho que cada veículo desse serve melhor a um propósito. Mas sempre o que me move é o propósito que eu tenho naquele momento do que eu estou querendo contar para as pessoas. Sim. E a peça conta com o incentivo da Lei Rouanet, né? Sim. E ela se tornou um dos principais alvos de polarização política no Brasil. Por que você acha que foi tão fácil transformar o financiamento à cultura em uma ideologia? Olha, eu vou te dizer um negócio. Tem até um fato curioso. Eu tenho uns 50 anos de carreira. É a primeira vez que eu estou fazendo um espetáculo com o apoio da Lei Rouanet. Todos os artistas que eu conheço fizeram inúmeros e eu vi espetáculos maravilhosos que só teriam sido possíveis com a lei. Só que é curioso porque me xingam não a mim não, a todo mundo. Todos os haters e os robôs entram quando começa qualquer show de música ou peça, e aí é como falar assim, sua Lei Rouanet, sua horrorosa, aquilo é um xingamento, é um ataque às pessoas.
eu sou atacada há anos me dizendo, também com a Lei Rouanet, eu nunca usei a Lei Rouanet. Então, finalmente, agora eu faço jus. E ainda bem que está podendo usar. Poxa, fazendo hoje para 1.000 pessoas, amanhã para 1.000 pessoas, depois de amanhã para 1.000 pessoas, de graça. É uma maravilha. É isso. E o que o público pode esperar dessa peça, Regina, me conta? Olha, eu acho que a peça, você vai vir aqui e aprender um monte de coisa que você não sabia, vai lembrar de um monte de coisas que você tinha esquecido. Você vai dar muita risada, muita. Tem momentos muito engraçados e de vez em quando você vai dar uma choradinha. Uma de falar assim, puxa, nisso aí eu tô vacilando. Ou então, quanto tempo que eu perdi e não percebi isso. E também na relação da gente uns com os outros, na relação da gente com os outros seres vivos. Essas horas eu mesma choro de vez em quando, principalmente na relação com o planeta Terra. Porque quando a gente vê as maravilhas e a sorte que a gente teve de vir parar aqui, você vê, são trilhões de galáxias, a gente vem parar nesse lugarzinho, e nesse lugar tem tanta vida, né? E a gente achando que não precisa de nada, que a gente precisa só disso. Ar-condicionado, celular, câmera, e aí eu acho que essas horas a gente dá uma choradinha também. Mas mais dá risada do que chora. Faz tudo, né? Ao mesmo tempo. O teatro é muito diferente de cinema e de televisão. Acontece um troço incrível ali na hora. Porque eu tô me arriscando pra caramba. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho uma interação o tempo todo com a plateia. Eu não sei se vai chover, se vai fazer sol. Tudo isso. E então esse risco, a gente correr junto, torna a gente tão mais humano, coloca a gente tão no mesmo barco, que é exatamente a história do Viva a Vida. Então eu acho que teatro já é um negócio muito legal pela aquele momento que a gente está vivendo ser único. E eu queria dizer que esgota, ontem esgotou e o de amanhã já esgotou. Todo mundo nas minhas redes sociais, no direct, dizendo, impossível, em 10 minutos acabou tudo, 1.000 lugares, as pessoas estão revoltadas. Bom, vou dizer uma coisa, um segredinho, que eu sou bem insubordinada, vai que vai dar certo. Porque o CCBB já guarda 100 ingressos para quem chega na hora de surpresa. Então já tem esse 100. E tem um que eles chamam de Banco da Esperança, que é o seguinte, como são 1.000 ingressos e 1.000 coisas podem acontecer com as pessoas, elas não sabem, e também porque é de graça, então a pessoa hoje aconteceu, não vou amanhã porque é de graça, sempre tem uma quebra grande. Então vai dar para você assistir, confia, vai na fé, que eu quero ver você lá.